Nesse vídeo eu quero te contar um pouco sobre a história dos hooks no React. Bom, meu nome é Fernando Belotto, eu sou Dev Sênior, trabalho para empresas internacionais e nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre os hooks no React e como a gente chegou a ter eles, por que eles existem, qual que é a história deles no React. Para a gente começar a entender essa história, a gente tem que ir lá para 2013, quando a gente teve o lançamento do React lá na JSConf. Naquela época, o JavaScript ele não tinha classes nativas, né? Para a gente criar os nossos componentes com estado, com props, etc., a gente usava um método chamado createClass. Né? Foi a forma como o React resolveu isso. E a gente usou isso por um bom tempo, até 2015, quando o JavaScript lançou o S6, né? Foi lançado. E aí a gente tinha classes nativas e o time do React teve que decidir, seguia com createClass ou mudava para as classes do JavaScript. Ele seguiu pelo segundo, né? Pelas classes JavaScript. E a gente começou a escrever componente assim naquela época. Só que isso trouxe uma série de desafios. O principal é que a gente precisava usar o método construtor, a gente precisava definir em toda classe e chamar o método super dentro do construtor, passando as props, senão as nossas props não funcionavam no nosso componente. E outra, a gente precisava fazer o bind dos métodos, senão eles não apareciam no this, coisa que na função createClass já aconteceu automaticamente. Então isso gerava uma série de frustrações, assim, né? Dificuldades ali, porque o this já não é muito fácil de entender no JavaScript e ele confundia, né? Deixava o código ali verboso para você ficar fazendo binding e definindo tudo no construtor. O segundo ponto, a gente não tem só esse desafio no React escrevendo classes, né? A gente também tem a dificuldade de reutilizar a lógica que não seja só componente visual, mas componentes não visuais, né? Lógica não visual. Então, antigamente, né, nas classes, o que você precisaria fazer para criar uma lógica? Usar os métodos do ciclo de vida, né? E quando você tinha o mesmo método sendo utilizado em componentes diferentes, você tinha que replicar essa definição do ciclo de vida em mais de uma classe, que gerava o código muito verboso. Em 11 de fevereiro de 2015, o Sebastian do time do React, ele veio com a ideia de a gente criar uma função que basicamente teria toda aquela lógica e ela retornaria uma classe nova com aquela lógica já sendo passada para o componente, com props e state. E aí a gente chamou isso de Higher Order Components, né? Que é basicamente você tem uma função que ela vai receber um componente e ela vai retornar um componente maior, assim, com aquelas propriedades, com aquela lógica ali. Só que isso não resolveu tanto o problema, porque se você tivesse um componente que precisava de duas lógicas distintas, você ia ficar fazendo Harder Component chamando Higher Order Component, né? Ia criar uma estrutura nesteada difícil de lidar. E Higher Order Components não são muito fáceis de você entender à primeira vista. Então, isso sim não resolvia de fato o problema, né? E aí foi que em 2018 o time do React chegou com a ideia dos hooks, né? E os hooks permitiram a gente ter praticamente todas as funcionalidades de componente de classe em componente de função. We present the hooks proposal to you today. Hooks let you use all React features without having to write a class. They do not deprecate classes, but you have the option to not have to write them. Só que agora, em componente de função, a gente removeu a necessidade de usar o this e também os métodos do ciclo de vida. Então a gente não usa mais os métodos do ciclo de vida explicitamente, né? Eles acontecem implicitamente dentro da renderização de um componente funcional. E outra, agora com os hooks, a gente não precisa mais usar Higher Order Components. A gente pode criar o nosso próprio hook e usar aquele hook em múltiplos componentes, né? Facilitando muito a reutilização de lógica não visual. O time do React conseguiu resolver um baita problema, né? Simplificou muito a escrita de componentes, removeu construtor, super, binding, a gente não usa mais classes, a gente só usa funções. E com os hooks agora a gente consegue reutilizar a lógica em múltiplos componentes de maneira super fácil. Bom, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você quer assistir mais vídeos de programação e tecnologia, não se esqueça de se inscrever. E caso você queira aprender sobre os hooks na prática, clica nesse vídeo aqui. E se você quiser aprender a publicar um pacote da NPM, clica nesse vídeo aqui, ó.